Muito bom dia, meus amigos, minhas amigas, senhoras e senhores, moços e rapazes, crianças. Um bom dia a todos. Eu sou o radialista e pesquisador Antônio Carlos Valente, aqui de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. Hoje é sexta-feira, dia 2 de agosto de 2024. O relógio marca exatamente 8 horas e 28 minutos da manhã. 8h28 da manhã desta sexta-feira, 2 de agosto de 2024. E a temperatura neste momento aqui em Santana do Livramento é de 20 graus. 20 graus não está frio, está uma manhã agradável, né? 20 graus a temperatura neste momento. Santana do Livramento, fronteira com a cidade irmã, cidade uruguaia de Rivera, ali do outro lado da linha, na República Oriental do Uruguai. Muito bem. Na abertura do meu programa de hoje, eu quero mandar uma saudação e um abraço muito afetuoso para o meu querido amigo, o médico veterinário, funcionário público estadual, concursado, hoje já aposentado, desfrutando da sua merecida aposentadoria, o santanense Dr. Denison Paixão Coelho. Ah, meu querido amigo, hein? Dr. Denison Paixão Coelho sempre foi um excelente médico veterinário. Depois fez o concurso para a Secretaria de Saúde do Estado, a Vigilância Sanitária, e trabalhou muitos anos no Estado. Atualmente o Dr. Denison reside na linda cidade de Camboriú, Santa Catarina, né? Nasceu aqui em Santana, se criou em Santana do Livramento. Depois ele andou residindo e trabalhando na cidade de Santo Ângelo e agora, após a aposentadoria, foi residir na cidade de Camboriú, Santa Catarina. Pessoa pela qual eu tenho elevada estima e admiração. O santanense Dr. Denison Paixão Coelho. Um abraço, Denison. Um grande abraço aqui do Valente. Somos amigos há muitos anos. O tema do nosso assunto de hoje é as pragas do Padre Cordeiro. As pragas do Padre Cordeiro. É o tema do nosso comentário, da nossa explanação de hoje. Um grande número dos senhores devem ter escutado de que Santana do Livramento foi amaldiçoada por um padre há muitos anos atrás. Principalmente os mais antigos ouviram falar dessa história, né? De que um padre amaldiçoou Santana do Livramento e de que essa seria a razão por que Livramento não consegue alcançar um desenvolvimento maior, um progresso maior. Algumas pessoas comentam assim, né? Dizem assim, fazem essa interpretação, né? Porque a cidade teria sido amaldiçoada por um padre chamado Cordeiro, há muitos anos atrás aqui em Santana do Livramento. Isso é lenda ou isso é verdade? Isso é lenda ou isso é verdade? Eis a questão. Bom, vamos lá então. De acordo com o meu querido e inesquecível professor, saudoso, falecido historiador Ivo Caggiani, e de acordo com o professor Agapito Prates Paulo, renomado professor, ambos já falecidos, e de acordo com o padre
meu querido amigo padre Hermes da Silva Inácio, que ainda está vivo, né? De acordo com essas figuras todas idôneas, esse fato é verdadeiro. É verdadeiro. Aconteceu. Mesmo que não tenha nada assim escrito falando sobre as pragas. Que o padre existiu, o padre Cordeiro existiu, e que o padre Cordeiro trabalhou em Santana do Livramento, na Igreja Matriz de Santana, isso é verdade. Isso está registrado, inclusive, nos livros da Igreja Matriz de Santana. O padre Cordeiro passou aqui por Santana do Livramento e trabalhou na Igreja Matriz de Santana. E está aqui a prova. O que não tem nada escrito é sobre as pragas. As pragas, as pessoas da época resolveram não registrar, principalmente nos livros da Igreja Matriz, né? Não registrar isso aí. Mas o historiador invoca das pragas, da agressão, sim, da agressão tem registro. Que o padre Cordeiro foi agredido dentro da Igreja Matriz, tem. Ele foi agredido. O porquê não tem. E aí, o porquê e que ele teria rogado as pragas, isso aí já passou, se deu através da tradição oral, de boca em boca, as pessoas vieram comentando. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus, né? Porque aqui no livro, no Caderno de Santana, do historiador Ivo Caggiani, a história da Igreja Matriz de Santana, aqui está toda a história da Igreja Matriz de Santana, né? No caderno, esse aqui é o caderno, a história da Igreja em Santana do Livramento, 1998. O historiador publicou esse caderno aqui. E diz assim, ó, na página 21, diz assim, ó, vejam bem, no período de 1909 a 1911, o vigário Jobim, que era o padre titular da Igreja Matriz, né, o padre Antônio Martins da Cruz Jobim, teve como coadjutor, como padre assistente, como padre auxiliar, o padre João Cordeiro da Silva, natural de Tabaí, freguesia de São José de Taquari, onde nasceu em 22 de outubro de 1873. Padre Cordeiro realmente existiu e trabalhou na Igreja Matriz, no período de 1909 a 1911. Tá? Aos 26 anos, ingressou no Seminário Episcopal de Porto Alegre, sendo ordenado em 30 de novembro de 1908, o padre Cordeiro. No ano seguinte, em 1909, foi nomeado pelo bispo Dom Cláudio José Gonçalves Ponce de León para as funções de coadjutor da paróquia de Santa Ana do Livramento, para a paróquia de Santana do Livramento, a Igreja Matriz, a paróquia de Santana. Aqui realizou magnífico e piedoso apostolado, diz o historiador Caggiani. Nessa época, agora vejam bem, olha o detalhe aqui, ó. Nessa época, nos anos de 1909 a 1911, existia na cidade, aqui de Livramento, um ativo movimento anticlerical. E o padre Cordeiro sofreu os maiores desacatos, chegando a ser agredido fisicamente dentro da própria igreja, do que resultaram inúmeros ferimentos. Teve, inclusive, suas vestes talares rasgadas à faca. Está aqui. Está aqui. A literatura do historiador Ivo Caggiani, que sempre foi um historiador sério. E aí diz assim, ó, recuperado, o padre Cordeiro
deixou Santana do Livramento por determinação de seus superiores, sendo logo após nomeado vigário da freguesia de Nossa Senhora dos Anjos na cidade de Gravataí. O padre Cordeiro saiu de Livramento depois que foi agredido e foi trabalhar como padre pároco na paróquia da cidade de Gravataí. Foi mais tarde vigário-geral da Arquidiocese, aqui do Rio Grande do Sul, e diretor do Pão dos Pobres. Após viagem a Roma, em 1925, foi nomeado para a paróquia de Bangu, no Rio de Janeiro. Retornando ao Sul, assumiu a direção da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, em Porto Alegre. O padre Cordeiro faleceu repentinamente em 2 de janeiro de 1936, no Palácio da Cúria Metropolitana, em Porto Alegre, onde fora tratar de assuntos ligados à sua paróquia. Que interessante, que importante isso, a história do padre Cordeiro, né? O nome dele era o padre João Cordeiro da Silva, nome completo. Trabalhou aqui na Igreja Matriz de 1909 a 1911. Foi agredido dentro da Igreja Matriz, diz o historiador Ivo Caggiani. Agora eu vou contar para vocês a parte das pragas, a parte da tradição oral que chegou até nós, de boca em boca, que o historiador Ivo Caggiani pesquisou muito isso, exaustivamente esse assunto. E conseguiu, na época, o depoimento de pessoas antigas que confirmaram que foi verdade. E o que o historiador Ivo Caggiani me contou para mim? Lá, quando nós tomava mate, eu ficava às vezes até tarde, até depois da meia-noite, tomando mate, conversando com o historiador Ivo Caggiani, e ele me contando, e nós conversando sobre a história do Livramento. Ele me contou o seguinte, que o padre Cordeiro, João Cordeiro da Silva, era um padre muito inteligente, era um padre muito sábio, e ele era um padre que era muito franco, muito transparente, corajoso, fazia uns sermões fortes, não era um padre de brincadeira. E chegou ao conhecimento do padre Cordeiro algumas atrocidades que estavam sendo praticadas aqui na cidade. Por exemplo, chegou ao conhecimento dele de que uma menina, uma menor de idade, teria sido estuprada, né, pelo seu patrão, pelo que era proprietário de uma área rural aqui de Livramento. Nunca se foi divulgado o nome, mas era uma pessoa da área rural, um pecuarista, um estanceiro, e que essa pessoa teria abusado de uma menina, de uma menor de idade, filha da cozinheira, e abusou sexualmente e matou essa menina, e mandou enterrar no campo, e que isso tudo teria sido abafado. Chegou ao conhecimento do padre Cordeiro esse tipo de coisa. Quem é que me falou isso? O historiador Ivo Caggiani. E o padre Cordeiro, durante uma missa na Igreja Matriz, vejam, ele era ajudante do padre Jobim, né? Mas numa missa na Igreja Matriz, em onde ele celebrou a missa, no final da missa ele fez essa denúncia. Ele disse: eu estou sabendo que aqui na cidade tem acontecido algumas injustiças, algumas barbáries, como por exemplo a morte de uma menina, de uma menor. Eu estou sabendo, mas Deus pode esconder dos homens, mas de Deus não escondem. De Deus não escondem. E essa pessoa que fez isso haverá, vão pagar, hein? Isso é um pecado mortal, esses fatos que chegaram ao meu conhecimento. O padre teria dito na missa
E eu continuo investigando, e eu vou investigar. Eu estou investigando e eu vou denunciar sempre. Eu não compactuo com injustiças e Deus não compactua, Jesus não compactua. Teria falado na missa. Seguidamente ele falava sobre esse assunto. E um dia, o referido, possivelmente o autor desse fato, pegou um grupo como é que se diz aquele termo, de jagunços, lá no norte usam jagunços, né? Pagou um grupo de homens, de bandidos, né? Contratou aí um número X de bandidos, encomendou um serviço para entrarem na igreja e darem uma surra no padre Cordeiro. Darem uma surra, se possível, até matarem, mas uma surra daquelas. E isso foi feito. Isso foi feito. Essas pessoas, esses bandidos, teriam cuidado, controlado o movimento do padre Cordeiro, qual era o horário que ele estava na igreja, que tinha menos público e tal, e num determinado domingo após a missa, ele já estava sozinho lá dentro da igreja. Até o historiador Ivo Cagini me contou que a agressão se deu na nave, na nave à esquerda da igreja, porque isso aí era na igrejinha, já aconteceu na igrejinha primitiva, né? A igrejinha, aquela que eu falei para vocês, que foi demolida em 1917, e aí começou a se construir essa igreja atual, a matriz, que foi concluída, foi terminada em 1925. Então foi na igrejinha antiga, ali na frente da praça, matriz. Então essas pessoas foram na igreja, cuidaram o movimento e pegaram o padre Cordeiro e deram uma surra, como é que se diz popularmente, uma camaçada de pau no padre Cordeiro. Ele teve várias fraturas, quebraram o padre, machucaram muito o padre Cordeiro. O padre Hermes Inácio, que é um padre amigo meu, padre que está com mais de 90 anos, evidentemente o padre Hermes, obviamente, claro, não presenciou esse fato, né? Obviamente, né? Mas o padre Hermes, que é um padre antigo, o padre Hermes me contou que ouviu falar que teriam até castrado o padre Cordeiro. Uma opinião do meu querido amigo padre Hermes Inácio, pessoa que seguidamente eu visito, entrevisto, que há informações também que teriam até castrado o padre Cordeiro. E isso não está... Claro, a agressão, inclusive os detalhes, não estão na literatura, né? Isso não está na literatura. E nem, evidentemente, nos registros da igreja. Mas o padre foi barbaramente machucado. Aí o padre Cordeiro, ele foi levado para o hospital, né? A Santa Casa estava iniciando as suas atividades em Santana do Livramento, né? O atendimento médico estava iniciando o serviço do atendimento médico em Santana do Livramento, né? E aí o padre foi recuperado, né? O padre Cordeiro se recuperou. Esse livro aqui conta a história da Santa Casa de Misericórdia. Um dia eu vou contar para vocês a história do nosso hospital, ó. Escrito pela professora Amarina Prado de Oliveira e pela Verônica de Nazaré, história da Santa Casa. Mas o padre Cordeiro foi socorrido pelo atendimento médico que tinha naquela época, que recém estava iniciando atendimento ainda pequeno na cidade. O padre foi tratado e se recuperou. E quando ele estava já recuperado, ele deixou Santana do Livramento. E aí vem a história das pragas. Quando ele estava saindo, estavam levando ele embora daqui, ele, na saída de Santana do Livramento, ali perto do Cerro de Palomas, diz a tradição, o historiador Caggiani me contava,
que ele mandou parar o veículo que estava levando ele desceu e aí ele rogou as pragas sobre Santana. Que sobre isso não tem nada escrito, né? Mas se passou de boca em boca. Aí então que ele teria rogado as pragas sobre Santana. Ali perto do Cerro de Palomas, que ele parou, pediu para o carro parar, e aí ele rogou as pragas sobre Santana. Santana do Livramento, eu te amaldiçoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daqui para frente, doravante, tu darás 1 passo para frente e 4 passos para trás. A maldição do Padre Cordeiro. E o homem que mandou fazer isso em mim, que mandou me bater, me machucar, me agredir desse jeito, esse homem vai morrer com a cabeça cheia de bicho, com a cabeça bichada, gritando de dor. O responsável por essa agressão. Eu faço isso, lanço essa maldição, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí subiu no veículo e foi embora. Essa é a tradição. E me contou também o historiador sobre essa parte, que na época contavam que essa pessoa que teria sido o autor da agressão, que essa pessoa estaria deitado debaixo de um pé de árvore lá no seu estabelecimento rural, numa tarde de verão, cesteando, estaria sentado numa cadeira de balanço, cesteando, e veio uma mosca varejeira e entrou por uma de suas narinas, uma mosca varejeira, entrou lá dentro do nariz, e esse cidadão, essa pessoa, acordou, se tapeando, né, para aquela mosca entrou no nariz, acordou como louco, assim. Mas aí a mosca varejeira já tinha feito o serviço, tinha depositado seus ovos lá no fundo do nariz. E que realmente disso aí resultou uma bicheira, se desencadeou um processo de bicheira na cabeça desse homem. E na época os recursos eram poucos e tal, segundo o que conto, e que ele abichou a cabeça e que realmente ele morreu, teria morrido, sentiu dores atrozes. Acabou desencadeando uma infecção generalizada, assim, que esse homem sofreu muito. Gritava, urrava de dor, com a cabeça bichada. O autor intelectual que mandou agredir o Padre Cordeiro. Meus amigos, esses são todos os detalhes acerca da chamada As Pragas do Padre Cordeiro, me relatadas pelo historiador Ivo Caggiani, corroboradas pelo professor Agapito Prates Paulo, que foi outro grande amigo meu, e que eu estava sempre perguntando para o professor Agapito, eu gostava muito. O professor Agapito até foi comentarista de música clássica, num programa que eu tive na velha Rádio Maratão, um programa de arte e cultura, e tinha um quadro que se chamava Quem Tem Medo de Música Clássica, e o professor Agapito era o comentarista. Meu amigo, e o professor Agapito escreveu também sobre a história de Santana, produziu até na época um CD, né, que existe. Então eles me falaram, tudo isso aí não tem nada escrito, não tem provas escritas sobre isso. A tradição, o Ivo Caggiani, o historiador, sempre disse que não havia provas sobre isso. Foi uma de boca em boca, e ele, como historiador, recolhendo tudo, anotou. Mas essa parte, como não existiam provas, ele não colocou aqui. Mas que o padre passou pela igreja, foi agredido na igreja, eu mostrei para os senhores que está aqui. Né? E a outra parte é a tradição oral. Né? A minha opinião é o seguinte, a minha opinião pessoal é que todas as cidades têm os seus problemas de períodos de progresso, períodos de estagnação, de retrocesso. Eu não acredito que se deva a pragas. Santana, por exemplo, já viveu períodos de apogeu, de riqueza, na época do frigorífico Armor,
Lanifício Albornoz, cooperativa de lãs, cooperativa de carnes, as lojas dessa cidade, não é mesmo? Santana foi uma das cidades mais ricas do Rio Grande do Sul, não é? Teve períodos de progresso, depois teve períodos com menos movimento. Eu não acredito que deva se atribuir às pragas do Padre Cordeiro os problemas que a cidade tem. Bagé tem os seus problemas, Alegrete tem, Dom Pedrito, Quaraí, todos têm os seus problemas, né? Problemas de desemprego, problema na parte econômica. Vai lá em Bagé, o pessoal vai em Santa Maria, vai em Alegrete, as pessoas têm as suas queixas também, dos períodos de progresso, dos períodos de dificuldade, administrações de sucesso, administrações públicas com menos sucesso. Eu não atribuo eu digo isso até para as pessoas não ficarem influenciadas. Foram as pragas do Padre Cordeiro, né? Eu acredito que o progresso e o pouco progresso são períodos cíclicos que toda cidade tem, mas que o fato aconteceu, que o padre existiu, trabalhou na igreja matriz, foi auxiliar do padre Jobim, do vigário Jobim, está aqui, né? E quanto às agressões, tudo que eu lhes contei, a gravidade do que eu lhes contei, que não existem nomes, inclusive das pessoas, foram comentários que se passaram. Quantos fatos tem, né, que a gente não chega aos nomes, né? Ainda mais uma coisa tão antiga assim, 1909, 1911, mais de 100 anos atrás, né? Mas isso é bom para as pessoas conhecerem. E o Arlindo Coitinho, o escritor santanense, meu querido amigo que já faleceu, escreveu um livro, As Pragas do Padre Cordeiro, aonde ele conta também isso, conta isso que eu lhes falei. E o Arlindo até enfeita um pouco com fatos verídicos, com um pouco de ficção, para alimentar o livro dele, de matar lá no livro dele, As Pragas do Padre Cordeiro. É isso que eu queria compartilhar com os senhores, né? Cada cidade tem as suas histórias, né? Todas. E Santana do Livramento tem as suas histórias, muitas histórias, né? Pessoal, por hoje foi um prazer ter estado mais uma vez com os senhores, né? Vou continuar tomando meu chimarrão. Quero mandar um abraço a todos, desejar uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana. Que Deus nos abençoe, nos proteja a todos, né? E até amanhã, se Deus quiser. Um abraço aqui do Antônio Carlos Valente, um beijo no coração de todos. Tchau, pessoal. Olha o mate.